pode, um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Já estamos no ar, então, com mais um pod.com.oficial. Hoje trazendo um assunto que é de fundamental importância para todo ser humano, independente da idade. Sandra Gordilho, nutróloga. O que mais, Sandra? Tanta coisa, né? Eu fiz... Endocrinologista. É quase um trava-língua, né? Mas eu já entrevistei aqui Nilvana Andrade, que é otorrinolaringologista. Esse aí eu acho que é o mais difícil de todos, né? Na medicina, né? Pensando aqui, que poema? Eu sempre gosto de dizer um poema. Vou dizer um poema de... não. Olha só. Bom, hoje a gente perdeu, né? Antônio Cícero, um grande poeta, né? Hoje, no caso, 23 de outubro, né? Esse programa não vai ao ar no dia 23 de outubro, mas eu faço questão de dizer aqui agora essa data, porque a gente perdeu um grande poeta que eu tive a alegria de mediar uma mesa na Flica, eu estou falando... me emocionando aqui, porque eu sou um ator calçado assim na poesia. Eu tive a alegria de mediar uma mesa com dois grandes poetas na Flica, Antônio Cícero e Rui Espinheira Filho. E aí ele nos deixou hoje. E ele tem um poema que é muito bonito, eu costumo dizer esse poema, e como eu quero guardar muito essa imagem, essa lembrança minha de mediar essa mesa, onde eu estava com dois grandes poetas e pedi para um dele, que é Rui Espinheira Filho, dizer um poema lindo chamado Canção Matinal, e Rui leu. E depois eu pedi para Antônio Cícero ler um poema dele que é muito lindo, que é Guardar. Então vou dizer em homenagem a ele e também para celebrar a sua chegada aqui no Pod. Olha que coisa linda, Sandra. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre, eu consegui dizer, em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Segurando aqui para tentar dizer esse poema, pensando nele, que se foi hoje, né? Então vou repetir, tá? Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminada. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarda um poema. Por isso, o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Antônio Cícero, que nos deixou hoje, no momento que a gente está aqui gravando, né, esse pod com Sandra Gordilho. Então, assim, minha amiga, desculpa a minha emoção, assim, mas a gente começar com poesia, né, é sempre bom. Então, uma alegria ter você aqui para a gente falar sobre um assunto importante que é nutrição, né? Saúde através do alimento e também do exercício físico. E estou falando muito, então... Então é isso. Dizer para você que é uma alegria ter você aqui. Eu quero agradecer de estar aqui, inclusive, e eu amo poesia, né? Eu conheci, inclusive, essa poesia, eu já escrevi muito, já fiz concursos de poesias, e eu acho que a nossa escrita, nós somos muito ricos, né? Nesses grandes escritores como Rubem Alves, Fernando Pessoa, que eu amo ler. Também são dois. E eu acho que realmente a gente é muito rico nessa parte de literatura. Somos muito... acho que favorecidos, né? Felizardos por isso. E que é um alimento para a alma. A gente vai falar aqui tanto de nutrição, que é uma coisa que também nutre, né? Sim, o ser demais. humano, né? E eu acho que a gente Só dizer assim, que eu não estava pensando, assim, eu soube agora há poucos instantes, há poucas horas que ele fez a passagem, mas quando eu pensei em dizer um poema aqui, eu não estava programado de ser ele, mas olha só, teria que ser ele, né? Assim. E eu lembrei que a gente não guarda a felicidade para mais tarde ou para frente, a gente
vive a felicidade, Esse né? E guardar muitas vezes é- você vê a sensação de guardar, 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 né? E eu comentei até uma vez isso, que você vê as pessoas fazendo isso em vida. Tipo, quando eu me aposentar, vou fazer um hobby que eu gosto, eu vou trabalhar menos, então vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer aquele hobby que eu tinha lá atrás. E aí você percebe que a pessoa ela simplesmente adoece, né? A vida dela anoitece e ela fica ali perdido com aquela situação porque ela não se cuidou e não tentou equilibrar o tempo dela para ter saúde depois de um certo tempo. Então eu acho que as pessoas elas buscam muito estar num topo que não existe, porque a saúde ela é uma coisa para ser cuidada todos os dias E e que não bonito. guardar para mais na frente eu vou me cuidar, né? É guardar, é muito bonito isso que você traz, porque é guardar no sentido que ele traz o poema, Sim. né? É fazer vigília, ou seja, é o tempo inteiro tá, né, contemplando, né, no presente essa natureza, essa saúde, essa vida, né? Tá conectado. E eu vejo que agora a gente tem tantos estímulos externos que as pessoas têm dificuldade de se olhar nos olhos, sentar para bater um bom papo, de tomar um bom vinho. As pessoas vivem numa busca fugaz de ter aquelas coisas da forma mais rápida possível e perde, eu acho que a estruturação. Eu fico brincando que na minha vida, eu trabalho desde os 15 anos, nunca tive aquela coisa de menina não trabalha, menino não trabalha. Não, trabalhava assim, né, para poder ter as coisas, né? E eu vejo que eu endureci o couro, né? Hoje eu aguento coisas que eu vejo que a geração que está aí, inclusive minhas filhas, eu digo, filha, você não pode estar tão balada só com isso, porque desestrutura, porque não foi feito esse enraizamento, né? Que nem o bambu. O bambu, você bota ali, todo dia você está ali regando, regando, regando. Você passa 5 anos regando, você não viu nada. 5 anos depois, ele começa a crescer. Para cima, é pra porque cima, esses e numa 5 anos que você velocidade- fala, ele está criando base na raiz, né? Exatamente. E eu acho que as pessoas andam sem essa base, nessa ideia de quero soluções rápidas, quero emagrecer rápido, né? Quero ficar bem rápido. Gente, não é assim, né? As grandes revoluções são lentas e silenciosas, e eu acho que faz parte do aprendizado isso, porque tudo que você alcança muito rápido, ele não foi construído. Então ele não vai ter um embasamento mesmo de estrutura, né? Eu me lembro muito de meu pai, que ele falava: "Minha filha, olha, ele falava, tem um canudo embaixo do braço". Meu pai não tinha nível superior, nem minha mãe tem. E ele dizia, tem um canudo embaixo do braço, porque o conhecimento, como você recitou lindamente a poesia, como você lê, como você estuda, ninguém pode lhe tirar. É uma coisa que você só vai agregar. E você vai ali, você ganha seu dinheiro de forma honesta, mas ninguém vai tirar. E eu acho que eu trago meu pai em mim, né, em relação a essa coisa do estudo, de você estar sempre agregando as pessoas, sendo uma grande contribuição na vida das pessoas. Então, você falou aí a palavra fugaz. Ah. Antônio Cícero, irmão de Marina, a cantora, que um dos grandes sucessos dela é Fugaz, que é uma música, é um poema dele. Mas só para dizer isso, porque você falou. Sim. Mas aí você citou aí o seu pai e a sua mãe. Sim. E aqui no Pod, assim, eu não costumo fazer roteiro, mas tem uma pergunta que eu gosto de fazer para todas as pessoas que eu entrevisto, que é a pessoa falar dela na origem dela. Sim. E aí, eu sei que você, uma das coisas que você considera importante nessa nutrição, né, nessa saúde, é desde o começo de uma vida, o que você puder trazer assim da sua história com seus pais, Sim. né, até começar a chegar nessa sua consciência de uma nutrição para chegar na sua profissão, eu acho que sem pressa nenhuma, entendeu? Tá. Ih, longa história. Bom, eu me apaixonei por alimentação acho que desde os 13 anos. E pela medicina mais ainda. Então, assim, eu gostava de cuidar das pessoas. Eu gostava de lidar. Eu, pequena, eu sempre fui uma criança meia velha. Era uma criança que meu pai me acordava eu ouvindo música clássica. Então, ele não tinha educação, ele não tinha aquela coisa da formação, mas ele gostava de coisas que eu considero grandiosas. Por que eu considero grandiosas? Porque mais velha eu vim estudar que a música de Bach, que a música de Mozart vibra numa frequência que ajuda seu cérebro a ter mais foco, e como nós todos somos energia e frequências, o eletrocardiograma ele tem uma frequência, o eletroencefalograma ele tem uma frequência. Quando você está na barriga de sua mãe, você tem a frequência dos movimentos intestinais que vibram naquela forma, ele ajuda você a reestruturar seu pensamento.
pela frequência de hertz que tem a música clássica. Então, eu fui criada dessa forma, né? E apesar de meus pais, eles não terem condição financeira, eles sempre deram muita importância a estudo. Então, meu pai, ele dizia assim que você tinha que estudar, que uma pessoa sem estudo não era nada. E eu cresci ouvindo isso. Então, eu cheguei a ter bolsa, né? E eu me lembro quando eu perdi o primeiro vestibular, que era a UFBA, eu só podia fazer UFBA, eu não tinha condições de ter uma universidade paga. E depois eu passei. Só que eu entrei muito cedo também na escola. Eu era do Joãozinho Maria e eu passei para a alfabetização de uma forma muito rápida, porque eu já sabia escrever meu nome e chamaram minha mãe dizendo que não podiam me manter ali porque eu já estava esperta demais. Estava lá na frente para já. poder. E aí o continuar. Vieira também não me aceitava, porque, né, tinha que ver minha bolsa ou como é que era. E aí o Padre Gino fez assim: ela vai fazer uma prova que é o vestibulinho. Se ela passar, vai ter que entrar. E eu fiz a prova e passei, né? E aí fiquei estudando minha vida inteira no Antônio Vieira e saí já para fazer medicina. E eu sempre quis fazer medicina. Eu dizia à minha mãe que se eu não fizesse medicina, eu não ia dar para nada. Eu já dava para muita coisa. Eu já era vendedora da Cristianes, eu já trabalhava em congresso, né, com a Interlink. Aí Marina, na época da Interlink, me passou para gerente das recepcionistas. Então, tudo quanto é congresso eu trabalhava. E eu entrei na faculdade de medicina trabalhando, né? Muito. E eu sempre fui assim, eu sempre gostei dessa coisa do cuidar, de ver as pessoas se cuidarem, né? E eu, nessa época, com 15 anos, eu decidi ser vegetariana. Então, eu cozinhava, eu lia muito e decidi ser vegetariana. Na sua casa ninguém era ainda. Ninguém era ainda. E fiquei vegetariana há muitos anos, até ter minha primeira filha, basicamente, eu era vegetariana. Aí eu senti necessidade de começar a comer outras proteínas. E conscientemente. Depois que ela nasceu. Comi. Ou na Não, gestão. na gestação eu já Na senti gestação. necessidade. Inclusive, ela gosta de carne e eu não. Certo. Ela nasceu, eu parei de comer carne e ela continuou comendo carne. Então, eu vi a alimentação mudar não só a minha vida, mas a vida de todas as pessoas que estavam em torno de mim. E eu sou muito grata a Deus por ter feito medicina, porque eu acho que Deus me deu um presente. Eu me sinto hoje honrada de fazer medicina. E minha mãe teve um câncer bem brabo e fui eu que fiz o diagnóstico e deram à minha mãe 3 meses de vida, um outro médico deu 2 meses de vida. Minha mãe está comigo, né? Maravilha. Hoje não aceita nenhum médico. Isso tem 22 anos que minha mãe teve câncer e minha mãe está maravilhosa. Isso foi revertido por conta da alimentação, da dieta. Foi também. Tudo, né? Na verdade, foi um câncer de tireoide, ela teve um câncer de intestino, depois de pulmão, teve que tirar o pulmão, teve que tirar um pedaço do intestino, da tireoide. Mas hoje ela tem 83 anos e ela dirige, costura, faz musculação, né? Tudo bem, quando eu matriculei ela na musculação, ela ficou 15 dias sem falar comigo. Mas depois agradece. Hoje em dia ela ama a musculação, não vive sem. E eu acho que tudo que eu faço, tudo que eu fiz, já fui médica voluntária há 5 anos, do La Harmonia, trabalhei minha vida inteira com o lado voluntário, e eu acho que tudo que eu faço pelos outros é muito pouco mediante ao que eu recebi, né? E eu sou apaixonada. E o que é que fez você começar a fazer alimentação natural ou vegetariana, né? Eu comecei aos 15? a estudar aos 15, eu estudei, comecei a ver carne vermelha, a forma que era... que os bichos morriam, né? A morte deles, como era sofrida. Aí depois vi que não tinha fibra e que essa fibra também, essa ausência de fibra também não ajudava o intestino. Então eu já notava, na época eu já tinha o intestino mais preso. E aí eu comecei com o vegetarianismo, que hoje eu lido muito com pacientes vegetarianos. Eu não sou mais vegetariana, eu como peixe. Porque eu acho que eu descobri com a maturidade da vida que cada pessoa ela tem um tipo de alimentação. Não existe uma alimentação para cada pessoa. Existe uma alimentação para cada pessoa. Não existe uma alimentação padronizada. Fora a parte cultural. Né? Eu já fui para Vietnã, Camboja, Japão, já tive em outros países, né, a nível de Oriente. E você vê que é uma coisa cultural. Como tomar laticínios é uma coisa cultural nossa. Mas você vai para esses outros lugares, nem existe laticínio, né? A gente sai do peito da mãe para o peito da vaca, que é uma genética completamente diferente, e toma intolerância à lactose. Então, você vê que são coisas que são da cultura. E tem alguns alimentos que vão ser os alimentos da alma que, muitas vezes, as pessoas não querem abrir mão e ela está no direito delas de ter prazer na alimentação, que eu acho que
É fundamental você ter o prazer linkado à saúde. Não dá para você ter uma limitação, né? Tal Ben, ele é professor de felicidade de Harvard. E ele diz que a felicidade está entre um hambúrguer que você vai comer cheio de bacon, carne, manteiga, pão branco. Você vai se deliciar todo, mas vai passar mal, que vai se arrepender por uma semana. E aquele hambúrguer, né, sem cor, sem vida, né? Aquele hambúrguer que você vai comer assim, não vai passar mal, mas também não vai ter prazer nenhum, né? Ele diz que o caminho, mais uma vez, é o do meio. É o do né? meio, é o achar do um meio. equilíbrio nisso, né? É. Ter o prazer, que é importante, a pessoa Sim. comer uma coisa saboreando aquilo, Sim. né? Não virar uma... Assim, porque quando eu comecei a fazer uma alimentação natural, dos 16 para os 17 anos, até falei com você aqui, né, antes da gente começar, por conta de uma gastrite que eu tive, nervosa, né? E aí eu passei a fazer uma alimentação natural na cidade de Itabuna, na cidade interior, onde você não encontrava restaurantes com comida natural. Eu acho que ainda era o início, né, de essas comidas que não tinham tanto sabor, né, quando as pessoas começaram a fazer, pelo menos aqui, né? Sim. E hoje em dia não, hoje em dia já tem assim uma quantidade grande de restaurantes, as comidas são mais saborosas, já se faz em casa, né, e tudo mais. Mas por que eu estou falando isso, né? Você falou que você conheceu outras culturas. Sim. Das culturas que você conheceu presencialmente e das que você conheceu também através de estudo, quais culturas têm uma alimentação mais saudável e que isso é comprovado na longevidade? Eu acho assim. que é a cultura mediterrânea. Né? Porque você tem o Japão também. Existem algumas blue zones que são regiões que eles chamam de zonas azuis. Nessas zonas azuis, tem algumas questões que fazem com que a população seja mais longeva. Um é o estímulo constante do cérebro. Então, você vê aquele senhorzinho jogando dominó com os amigos. A outra coisa é essa habilidade social, de você ter interação social, que é muito importante para a longevidade. Outra coisa que você vê, tem uma região da Sicília que as pessoas usam muito na alimentação os peixes, os mariscos, os vegetais, que têm cores, né, variadas, então você vai ter vários nutrientes. Muito azeite de oliva extra virgem, que é excelente para a nutrição cerebral, né, porque nosso cérebro ele é composto de gordura positiva. E você vê muito pouca gordura saturada, né, que é de industrializado, ultraprocessado, os empacotados, né, que eu chamo. Então, eles têm essa longevidade. E uma coisa muito importante também é assim, a senhorinha sobe a ladeira, a senhorinha tem uma plantação, então ela vai fazer o jardim dela todos os dias. Ou seja, existe uma atividade física constante de lavar roupa, diária que elas mesmo fazem. Então, não é tudo pronto, né? Não é aquele piloto automático que está pronto. E isso foi estudado em várias regiões. No Japão, também tem muita conexão com alguns tipos de raízes que eles têm, né? O gengibre, que é altamente também vitalício, né? Ele estimula a circulação, estimula a função mental, cognitiva, né? A cúrcuma. Que também é uma raiz, né? É uma raiz. E no Japão, eles usam muito também o tofu, né? Que é proteína da soja. Então, você vê que no Japão, né, apesar deles não consumirem leite para repor o cálcio, como eles usam muito peixe, muitos vegetais escuros e muito tofu, né, que é um alimento que ele não tem gosto de nada, mas você elaborar ele fica parecendo, dá o aspecto de creme de leite, você pode... Ele é quase neutro e você tempera ele. Pode brincar Quais com são ele. os vegetais escuros que você fala? Assim? O brócolis tem muito, a Sim. couve tem muito cálcio também. Né? O próprio hortelã, os próprios temperos, né? Vem em inglês agora, cilantro, que é o coentro. O coentro ele é utilizado, inclusive, para detoxificação. Existe uma medicação, né? Existe uma medicação, Gosta inclusive, muito do americana, chamada cilantro, que ele é para desintoxicar o alumínio, que é uma outra coisa também que da nossa vida moderna, né? Que estão nos desodorantes, está nas panelas de alumínio, tá naqueles papéis de alumínio que você coloca sobre a comida. Sim. E passa para a comida. E o alumínio já foi diagnosticado
já foi visto e comprovado que ele interfere muito nessa parte da neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade que nossa cabeça tem de formar novos contatos, mesmo depois de uma certa idade. E o alumínio, ele veda isso. Então, ele está muito envolvido em déficit de cognição, em Alzheimer, em Parkinson. Então, é necessário também ver essa parte de alumínio no sangue. E essas regiões, eles têm, geralmente, as coisas são muito naturais. Então, não tem pesticida, não tem agrotóxico, são alimentos que são realmente mais orgânicos, né? Aquele azeite, aquele vinho que ele faz no fundo de quintal, aquele vinho caseiro que tem resveratrol, que é uma substância importantíssima no anti-envelhecimento, né? Que ele evita a destruição dos telômeros, né? Então, vinho Chirá e o Taná tem mais. Então, eles têm aquela coisa com muito equilíbrio, né? E com muita dignidade de trabalhar, de fazer comida, a siesta um pouquinho depois do almoço, da atividade física, e tudo isso em cotas. Né? Isso é muito bacana, porque o que a gente vê aqui é uma explosão de exagero. É exagero para tudo, é exagero para suplemento, é exagero de atividade física, é exagero no excesso de tudo. E as pessoas querendo tudo muito rápido. Então, por isso que eu digo que as coisas construídas são muito melhores. E é legal porque você traz assim uma cultura. Sim. E muito complexa, assim, aparentemente simples, Sim. mas assim, que é muito mais simples se isso é uma cultura, porque você vai acumulando esse saber, né? Vai trazendo isso ao longo da vida, né? E hoje em dia, então, tudo é muito imediato, tudo é muito fake, Sim. infelizmente, né? Tem muita informação, né, que não é real. Mas eu quero saber, não é isso. Eu quero saber de você, a gente estava falando aqui também antes de começar, o que é que difere exatamente a nutróloga da nutricionista? Tem ligação? Tem ligação. Acho que são complementares os trabalhos. A nutróloga, ela precisa ser médica, então você tem que fazer toda uma formação em medicina, depois você faz uma prova. No meu caso, eu fiz na USP, em São Paulo, em Ribeirão Preto, e você vai ficar estudando nutrologia, que é o quê? Vamos supor, eu atendo muito mulher menopausada, muito, demais. Assim, meu público hoje é feminino, né? Minha dedicação é ensinar as mulheres a se cuidar. Não que eu não ensine aos homens, mas geralmente os homens quem leva são as mulheres. Então eu preciso ensinar primeiro a elas, né? Que depois elas sempre levam um companheiro. E o que acontece? Quando eu pego uma mulher menopausada, eu vou ver tudo que ela está em excesso e eu vou quelar. Tá? Então, está com alumínio em excesso, então eu vou quelar com cilantro, eu vou quelar com L-glutamina. Ela está com zinco baixo, eu vou repor aquele zinco. Ela está com o hormônio da testosterona baixo, que é muito importante para ela ganhar massa muscular, que ela já tem uma tendência à sarcopenia. Então, o que é que eu vou fazer? Não, eu vou fazer um bioidêntico. Não pode usar um bioidêntico. Então, vamos pensar em outra coisa para poder equilibrar o organismo dela. Ela está com osteopenia, então eu vou tirar tudo que prejudica a absorção do cálcio, vou colocar tudo que coloca o cálcio dela no lugar, que é o impacto, a musculação e outros nutrientes, magnésio, vitamina C. O que é que ela está abaixo? Boro, que eu vou repor. Isso é a nutrologia. Ela vai reequilibrar todo o seu metabolismo de acordo com sua vida, com se você tiver algum tipo de doença, com o seu dia a dia. Isso é a nutróloga. Ela vai trabalhar de uma forma fisiológica, ela vai ver todos os seus exames de tudo, clínico, endocrinologia, vitamina, mineral, e aí muitas vezes ela passa para o nutricionista que fez faculdade de nutrição, então ele vai montar mais uma nutrição para um treino e tal, para ele poder montar a alimentação. Então, se a pessoa quer cuidar, né, de forma mais acertada da alimentação, ela deve procurar primeiro a nutróloga. Como é que é essa ordem? É isso aí. Geralmente, primeiro a nutróloga. Mas, porque você se falou, for uma coisa aí a mais nutróloga simples, pode indicar a nutricionista. Isso. No meu caso, eu segui um diferencial. Por quê? Eu sou apaixonada por cozinha. Então, eu tenho um livro publicado, que é o Bom Comer, que ensina as pessoas a cozinharem sem gordura. Está na 4ª edição. Foi esgotado, a gente colocou ele no digital, né? E hoje eu tenho vários cursos, né, dentro dessa linha. Estou fazendo um outro agora. Tenho várias receitas no Instagram. Então, eu terminei montando de tanto que eu amo ensinar as pessoas a comerem, porque como eu pratico isso na minha alimentação com minhas filhas, é muito fácil de eu convencer literalmente o paciente com as coisas gostosas que eu como, que eu estou sempre postando. Então, eu montei um espaço onde eu ensino as pessoas a cozinharem e a comerem. Então, geralmente, eu monto isso com ela. Quer dizer, você mesma, eu né? mesma. Você que é a cozinheira. Eu vou para a cozinha. Eu acho que o lugar de médico é na cozinha.
Maravilha, né? Tem o restaurante Saúde na Panela, né? Sim. Ou seja, o lugar de médico é na cozinha, né? cozinha. Onde a pessoa vai buscar a cura, né? Na cozinha. A gente gravou um vídeo, né, antes da gente começar aqui, pedindo para pessoas algumas perguntas. Já chegaram algumas aqui. Oba. Aí você está falando da mulher, né? Por que tem mulheres que, mesmo fazendo dieta e atividade física, não emagrecem? Tá. Ó, vamos lá. Eu não gosto muito do termo dieta, porque eu acho que ninguém é tão rígido assim. Eu acho que a fluidez é o segredo da vida, né? Então, quando você bota dieta, fica uma coisa estagnada. E outra, cada pessoa, ela tem... Hoje já existem vários exames, inclusive existe o exame da microbioma, que é um exame genético, para ver o que é que eu tenho intolerância, o que é que meu corpo aceita, o que é que não aceita, o que é que eu absorvo, o que é que não absorvo, a vitamina D é boa para mim. Então, ele vai fazer um scanner do seu corpo, né? Sandra, e isso mesmo dentro de uma mesma família? Cada Mesmo um dentro de uma é família. né? Cada um é um. Não existe isso. Eu tenho 2 pacientes gêmeos completamente Gêmeos, distintos. inclusive. Então, isso é uma coisa muito individual. Você tem que ver cada pessoa no seu mundo. E isso é uma coisa que é soberana. E se você tá... Às vezes as pessoas se preocupam muito com peso, já que isso é uma coisa que eu vejo assim, universal, né? E o peso não quer dizer nada. Porque você tem que entender o que é a composição corporal. Quando eu subo numa balança, tá subindo junto comigo gordura, água, osso e musculatura. Eu tenho que saber o que é músculo e o que é gordura. A proporção Exatamente, naquele porque corpo vamos supor, ali, né? eu vou falar uma coisa bem esdrúxula aqui, mas só para vocês entenderem. Vocês chegam no açougue e pedem 1 quilo de gordura. Vão te dar uma coisa amarela deste tamanho. Você vai colocar ali na balança, 1 quilo. Aí você pede 1 quilo de músculo. Vão te dar um negócio desse pequenininho. Você acha que foi até enganado. E vai botar na balança. Músculo. Diferenciar essa composição é fundamental. Então, emagrecer não é perder peso. Não é se encaixar no índice de massa corporal, que é peso sobre altura ao quadrado. Não, porque se você botar... Nem gordura é sinônimo de saúde. Nem gordura é sinônimo de que saúde. eu li há um tempo atrás, já tem um tempinho, mas assim, depois de muito tempo de vida, que às vezes a gente olhava uma pessoa gordinha e falava assim, aquele ali está nutrido. Sim. E não, é um equívoco, né? Às vezes é um magricelinho ali que está mais nutrido do que o... né? E não só isso, geralmente tem várias pesquisas que já foi visto que a obesidade é uma doença da desnutrição. Olha Você só. vai dizer, Sandra, que paradoxo, mas Pois é. A maior parte dos obesos estão com ferro baixo, vitamina C baixa, vitamina D baixa. Sandra, por quê? Porque não come comida de verdade. Não come real food, clean food, que é aquela comida de verdade, a comida que você não tem rótulo, você não tem dúvida do que você está comendo, é o inhame pronto. Então, é muita coisa processada. Então, as pessoas hoje, elas acham que estão comendo saudável quando não estão comendo saudável, ou tem alguma intolerância que ela não sabe qual é, e ela está inchada e não consegue emagrecer, ou tem alguma alteração hormonal que também pode estar alterando, prejudicando o emagrecimento dela. E eu acho que, assim, ninguém aguenta uma coisa muito rígida. Eu acho que a mudança é a coisa mais permanente que a gente tem na vida, né? Como diz Deepak Chopra. Então, o que acontece? Se você tem uma alimentação boa, se você tem uma base boa, uma raiz sólida, uma raiz que nada lhe derruba, não vai ser aquele extra que você comeu, né? O shopping do final de semana, o vinhozinho que vinho hoje em dia já é até liberado, até pelas Blue Zones. O que vale é a base, né? O que vale é a base, é a raiz. Então, se você não está conseguindo perder, é porque alguma coisa está atrapalhando o seu caminho. Mas isso não é normal, né? E o que eu pego sempre, doutora, eu não consigo perder peso, né? Eu escuto muito isso na clínica também. E hoje já se existe uma coisa que é a parte de linguagem, né? Nós somos energia e realmente a palavra ela tem poder. Né? E não estou sendo nem bíblica, eu estou sendo cientista, né? Mas quem quiser também a gente pode ser bíblica. Se a pessoa ficar dizendo eu não consigo perder, ela está botando no cérebro dela, exatamente, em quem comanda, que ela não vai perder. A CPU, ela já fez o scanner dela da CPU, ela já programou isso. E o nosso cérebro, ele é o seu servo, não é seu chefe. Então você percebe quando uma pessoa às vezes acorda, ai, meu Deus, está dando tudo errado no meu dia. Pode ter certeza, você já fez seu script, você já foi seu co-criador da vida. Ele vai obedecer, né, de alguma forma, né? Ele vai atender, né, o cérebro, né? Einstein falava que nossa imaginação é mais potente do que a ciência porque você é co-criador, né? Você pode reparar que as pessoas muito amarguradas
né? Que tudo da vida dela dá errado. Parece que o externo é reflexo do interno dela. Então, enquanto a gente não faz essas mudanças dentro da gente, nosso externo vai continuar o mesmo. Porque o externo você não muda, mas o seu interno você muda. E assim, eu acho que as pessoas precisam ver mais o propósito, né? Se eu não estou emagrecendo, por quê? E para que eu quero emagrecer? É para ganhar saúde ou emagrecer? Que nem eu vejo as pessoas aí, né, loucas das canetinhas, né, usando de uma forma totalmente degringolada, acabando com a saúde, se colocando em risco de diabetes, risco de câncer, de pâncreas, de tireoide, por querer as coisas rápidas. Ó, Yolanda é minha esposa, né? Você viu que você conheceu que aqui. Linda. Tá lhe perguntando assim. Carboidratos dificultam o emagrecimento? Yolanda, é um prazer estar aqui, é um prazer responder sua pergunta. Olha, carboidrato é necessário à vida humana. Sem carboidrato a gente fica deprimido. Agora, a qualidade desse carboidrato muda tudo. Então, se você pega um carboidrato refinado, tipo um pão branco, esse carboidrato vai fazer açúcar em seu sangue. Esse açúcar vai ser todo resgatado para gordura, porque é uma coisa que seu corpo não tem nada para fazer com aquilo de bom, não tem nutriente. Se você pega um inhame, aquele inhame vai ter fitoterápico, aquele inhame vai ter fibra, aquele inhame vai te dar energia a longo prazo, vai aguentar um treino aí de 1 hora. Se você ainda associar, né, como vocês fizeram lindamente nessa mesa, um carboidrato simples, como uma fruta, que é frutose, que é um açúcar simples, a uma castanha do Pará, você vai ter uma parceria perfeita, porque você vai ter uma proteína de uma carne, equivalente a uma carne, para quem não come, no caso, carne vermelha é excelente, né? Junto com uma fruta de alto índice glicêmico, que é a uva, porém é riquíssima em resveratrol. E por estar aqui no formato de fruta, não está no formato de suco, você ainda tem a fibra. Então, você vai ter uma composição completa, né? Se você vai para um morango, por exemplo, o morango tem baixo índice glicêmico. Então, você já pode comer o morango isolado, que ele não vai elevar seu açúcar no caso de você ser diabético. Então, essa combinação, eu digo que a alimentação é uma alquimia. É fundamental para que você entenda aquilo que você está se nutrindo, porque ele vai ser você, né? Do tempo que você trabalha, né, com nutrição, que mudanças você percebe assim? Há uma mudança na alimentação. Hoje em dia, assim, nos shoppings, eu confesso para você que internamente, sem demonstrar, eu dou risada às vezes de ver pessoas indo para a mesa com seus pratos, que são monumentais, assim, né? E não sei o que eu ia perguntar. Me fugiu agora. Da mudança que houve dentro da dessa mudança, parte. Perfeito. Viajei nesse prato. Eu acho que essa imagem desse prato te assustou. me assustou. Atingiu seu cérebro. Como é que você vê? Tem outra pergunta dela, a gente vê daqui a pouco. Agora já é... Eu acho que a nossa qualidade de vida do Brasil é excelente. Eu acho que aqui a gente não tem, né, nenhum tipo de maremoto, terremoto, frio excessivo, neve, em relação à natureza, mas eu acho que a gente está literalmente acabando com o nosso Brasil. Tanto os mares, que nos fornecem o oxigênio mais do que as plantas, a Amazônia que o diga, né, essas queimadas que estão acontecendo. E eu acho que a gente não valoriza nosso país, mas todo mundo quer vir para cá. E eu acho que o brasileiro tem uma excelente alimentação, se você pensar em termos do nosso feijão com arroz, salada e carne, né? É um prato ainda muito bem nutrido, até porque o feijão com arroz casa uma proteína. Então você trouxe uma base alimentar que aí vai com essa coisa que eu estou querendo perguntar, que é isso. Hoje em dia, né, a gente tem aqui comidas de outras culturas, sim, McDonald's e tanta coisa mais. De que maneira que isso, de alguma forma, interfere, né, na saúde mesmo, né? Interfere demais, porque você vê que a comida não é mais comida. O café é permitido uma série de coisas que não é mais café. É impossível você comprar um café em grão, pagar um valor 3 vezes o valor de um café em pó. Então não tem só café ali, né? E você vê as pessoas passam mal com o café, aí você muda o café, vamos fazer um em grão, na prensa francesa, vamos esse café. E a pessoa para de passar mal. Então eu acho assim, você tem que ter certeza hoje daquilo que você está comendo.
Não dá mais para você não saber a origem do que você está comendo. Nisso aí, que a Yolanda comentou, eu acho que os Estados Unidos é muito mais avançado do que a gente. Porque se colocarem num rótulo que é 100% pure honey e não for, a indústria fecha. Então, eu acho que a gente precisa de um controle maior sobre isso. Que nós não que temos, nós não temos. Às vezes você vê produto natural. Outro dia eu vi no mercado, menina, eu parei para olhar, porque eu dou risada. Não tem jeito. Adoçante natural. Eu digo, menina, esse adoçante natural, eu quero ver. Aí você vai ver o adoçante. Gente, o adoçante tinha coisas que já foram proibidas em outros países. A Itália não permite metade dos agrotóxicos que a gente usa no nosso tomate aqui. Né? A União Europeia não permite os agrotóxicos que são usados no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento, questionar mesmo. Os Estados Unidos diz o local que ele pescou o peixe, para não ter intoxicação, né, por mercúrio e outros metais pesados. O ômega que vem americano, ele tem uma certificação. Então, assim, eu acho que a gente ainda falta galgar muito para ter um respeito à nossa cultura. Por que o americano consegue fazer? Você entra numa Whole Food e você tem morangos desse tamanho, maravilhosos, sem agrotóxicos, que aqui no Brasil a gente não consegue, se a gente tem muito solo, se a gente exporta café para os Estados Unidos, mais, gente. Né? Exatamente. Então, eu acho que as pessoas elas têm que realmente ser mais exigentes e saberem o que está comendo. E você traz uma coisa aí também que eu observo, que é o seguinte, o adoçante e o açúcar. Sim. Muita gente acha que o adoçante é mais saudável. Há adoçante mais saudável do que açúcar? Olha, para ser sincera, eu não sou a favor de nenhum adoçante, mas assim, o paciente é diabético, pelo amor de Deus, aí tá lá no último grau, não dá para você colocar um açúcar, né, se ele não estiver controlado, não tem como, mesmo que seja um açúcar de coco, que é baixo índice glicêmico, mas o valor é muito alto para a população. Então você tem que pegar mais leve, principalmente quando você atende em locais que você não tem a condição que tem meus pacientes, vamos supor, de consultório, né? Porém, você consegue adoçar com o quê? Com passas brancas, né? Você consegue adoçar um suco, você consegue bater, extrair o açúcar, botando passas brancas na água e batendo aquilo ali, né? Você faz um açúcar natural líquido. Mas mesmo assim vai ser açúcar. O problema do açúcar branco é que, imagina aquele melaço, aquela rapadura preta. Então, existe um livro chamado Sugar Blues, de William Duffy, que ele fala de toda a formação de você pegar uma rapadura e transformar naquele açúcar branquinho de confeitaria, o açúcar que a maior parte das pessoas utilizam. Então, é melhor ser utilizado um açúcar mais in natura, um demerara, um melaço, um açúcar de coco, mascavo, né? um açúcar mascavo. No meu caso, eu evito todos os tipos de açúcar, porém, quando a gente vai fazer um bolinho, é muito melhor se botar um açúcar demerara, um açúcar de coco, do que um outro açúcar. O açúcar mascavo, ele vai para o tacho. O açúcar demerara é a primeira secagem da cana. Então, termina o demerara, apesar da aparência dele ser menos saudável, ele termina sendo mais saudável do que o mascavo. Eu não sabia. Porque o mascavo vai para o tacho. Ah, não sabia. Ele é formado a partir da Então, rapadura. e o arroz tem a mesma relação que você falou? O arroz integral, no processo de deixar ele branquinho ali, perde os nutrientes, assim como o açúcar passa pelo processo de refinamento? Eu vou contar uma historinha. Lá em casa sempre foi o açúcar, o arroz integral. Minhas filhas comem tofu desde pequenininha, comem só amassado com azeite. Então eu eduquei as meninas desde pequenininha assim. E aí eu explicando para minha filha, quando ela era pequena, eu digo, filha, ó, esse arroz branco, que ela é louca por arroz branco. Aí esse arroz branco, as pessoas tiram a casquinha, o complexo B, que vai te dar força, energia, tá toda nessa casquinha aqui, ó. Essa casquinha é toda retirada. Depois o arroz é lixado. Depois é dado um banho de parafina. Ela fez, mãe, o que é parafina? Aquela vela, né, que a gente vê, que as pessoas derretem, essas velas perfumadas. Só que sem perfume. Aí dá um banho de parafina e é isso que você tá comendo. Aí uma vez, a gente foi para algum jantar, alguma coisa, ela, mãe, o arroz aqui, ele é arroz de parafina. Ó, você tá comendo arroz com parafina. Ela achou aquele termo bonito. Então, assim, literalmente você perde muito dos nutrientes. E o que a Yolanda perguntou, qual é o tipo de carboidrato que você está comendo? O arroz integral, eu vou ter ali o integral, o negro, o vermelho, você tem milhões, são infinitas as possibilidades. Você tem todos os nutrientes ali, tá? No arroz. Ele vai te ajudar contra a fadiga, contra o estresse. O complexo B6 e o B12 vai ajudar a sinapse do seu sistema nervoso. Então, vai preservar também sua memória. O branco, ele vai roubar de você isso tudo. Além dele não te acrescentar, ele vai lhe roubar. Ele precisa daquilo para ser digerido. Por quê? Porque ele não tem fibra.
Ou seja, é uma ilusão, né? A É uma pessoa ilusão. pensa que está se nutrindo, Isso. ela tem até a sensação de Sim. satisfação, que está alimentada, mas no fundo não está. E isso, ao longo do tempo, pode gerar uma Sim. série de coisas, né? Hoje, muitas das doenças estão relacionadas ao índice glicêmico do que você mantém no seu corpo. O que é isso, Sandra? Facilite minha vida. Tudo que se transforma em açúcar vai sobrar. E o câncer, não é que açúcar gere câncer, gente, pelo amor de Deus, que outro dia teve uma que me deu uma patada no Instagram, que eu disse, lá, meu Deus, o Instagram é só para ajudar, gente, pelo amor de Deus. Porque eu comentando que o câncer, ele se retroalimenta de açúcar. Então, quando você faz um PET scan no corpo para dar segmento, quais são as regiões que você vai captar? As regiões que tem mais glicose. Porque tem mais células consumindo mais açúcar, tá? E isso já tem vários estudos em relação a isso. Então, tudo que é ruim, né, se alimenta de açúcar, né? Então, assim, quando você tem, vamos supor, infecção, as bactérias se alimentam de açúcar, infecção urinária, tudo que é inflamações, porque o açúcar ele é inflamatório. Quando eu falo açúcar, eu não estou falando açúcar de uma uva, né, que é um açúcar 100% natural. É um pão, é um bolo, é um biscoito. Farinhas brancas. Farinhas brancas, né? né? E para quem tem intolerância a glúten, pior ainda, mesmo que seja por apenas contaminação. E esses açúcares vão elevar no sangue. Isso vai diminuir o seu sistema imunológico. Então, o nível de infecções aumenta, abaixa, a defesa, a porta de defesa você abre. Às vezes, você tem duas pessoas em sua casa, uma que está doente, outra que não está. A que não está, que come muito açúcar, vai ficar, e a outra que convive não vai ficar porque come menos. Então, a alimentação é o nosso centro. É como se fosse tudo que você vai se transformar. Seu cabelo é o que você come, sua pele é o que você come, seu intestino é o que você come. Hoje, a microbiota ou microbioma, ele reflete os nutrientes que você come. Tanto que o teste, ele diz, pare de comer isso, isso e isso, e comece a comer isso, que não é, para mim, não é nem o segundo cérebro, é o primeiro, porque a produção de serotonina, a capacitação que o intestino tem de fazer a modulação do sistema imunológico, que é o sistema de defesa, é enorme. E a conexão é direta, intestino-cérebro. Então, cuidar bem do seu intestino, daquilo que você come, é cuidar bem de sua saúde, né? E a relação, isso é legal, e a relação, por exemplo, da alimentação com o bem-estar. Porque aí eu vejo, às vezes, pessoas que são impacientes, né, na vida, de um modo geral, que muitas vezes a própria alimentação leva, né, a não só dores de cabeça, como às vezes uma impaciência mesmo, uma pessoa que não é mais tranquila para resolver as coisas, né, para se centrar, até para contemplar a natureza, como você fala, né? Nós somos um país rico, para contemplar um poema, uma obra de arte, para assistir uma peça, para rir numa peça que é uma comédia. Então, de que maneira a alimentação também ela interfere nessa sensação de bem-estar real, né? Não aquela sensação ilusória, né? Olha, já tem vários estudos comprovados no meio hostel que a alimentação interfere até na função hormonal. Então, a mulher que está menopausada, que come mais frutas vermelhas, que come um tofu amassado como insou, que é uma proteína da soja que no Japão tem mais de 50 tipos para vários tipos de necessidades diferentes, e que é uma coisa salgadinha que dá para você temperar a comida tranquilamente. A mulher que ela toma suco verde de manhã, à base de folhas, à base de maçã, à base de beterraba, cenoura, que é óxido nítrico, ela vai ter uma menopausa muito mais tranquila e o humor dela vai estar muito mais atenuado pelas frutas vermelhas, pela banana, que tem o 5-HTP, pelas nozes, que tem o formato do cérebro, do que uma mulher que come ultraprocessados e refinados. Inclusive, o próprio corpo dela. Porque a obesidade, as pessoas usam muito a obesidade dentro da parte estética, mas a gordura, ela bagunça o sistema hormonal. Então, a gordura, ela faz maior produção de leptina, que é o hormônio da fome, termina se comendo mais. A gordura, ela inibe a serotonina, que é o hormônio da alegria, que age diretamente dentro do nosso sistema emocional do dia a dia, de você se sentir feliz. A gordura, ela atrapalha o controle do açúcar. Quanto mais gordura você tem, mais resistência insulínica você tem. Então, menos açúcar você consegue botar para dentro da célula, mais açúcar vai ficar alto no sangue. Ela controla diretamente o seu humor. E isso já foi visto porque tem algumas substâncias, inclusive o 5-hidroxitriptofano, que ele é extraído de determinados alimentos e que você pode facilmente incluir no dia a dia.
Então, essa imagem que eu trouxe há poucos instantes, que me fez, inclusive, ficar parado sem saber o que perguntar, dessa comida de shopping, né? Tem um monte de coisa ali que juntas elas podem não fazer tão bem, né? Sim. Porque tem também essa coisa na educação alimentar de comer o que com o que, não misturar algumas coisas para não se sentir mal. Eu, por exemplo, eu comecei a fazer, como eu falei, a alimentação natural aos 17 anos, eu tinha gastrite. Então, assim, para mim, eu evito comer, almoçar e tomar um suco ácido. Não bate bem, meu estômago é sensível, né? Então, tem toda uma questão de uma reeducação alimentar que é importante, né? Sim, e também quando você toma o suco durante a refeição, você vai diluir os sucos gástricos que Independente de ser um suco ácido ou não. Independente. Mesmo água, você vai diluir os sucos Líquido, que né? deveriam estar digerindo a comida de forma mais concentrada. E com isso você ainda vai fazer uma dilatação do estômago, ao invés de estar preenchendo com alimento. Então, realmente é recomendado que você use 1 hora antes ou 1 hora depois. Pelo menos meia horinha antes, né? A água, o E é líquido uma que coisa você que queira incomoda usar. muito esteticamente, né? Aquela barriga, né? Que todo Sim. mundo quer ter uma barriga sarada e tudo. E muitas vezes, aí tem associação do exercício físico com a alimentação, né? Porque aí eu pensei Total. na malhação e tudo mais. Como é que você diferencia assim uma pessoa que tem uma alimentação saudável, como você vem falando aqui, que não faz exercício físico? Qual é a diferença? E a pessoa que tem uma alimentação saudável e tem uma atividade física frequente? É bem interessante porque uma coisa está relacionada à outra. Eu brinco, eu digo, gente, pelo amor de Deus, vai malhar, porque ninguém sai da academia querendo tomar Coca-Cola, comer lasanha e tomar cerveja. Ou comer feijoada. Por quê? Quando você faz atividade física, seja ela qual for, normalmente você vai ter uma produção de dopamina, você vai ter uma produção de serotonina. Com isso, você tem vontade de comer coisas saudáveis. É como se você estimulasse, não. Você não é racional, não. É uma vontade, uma necessidade hormonal. mesmo. Você produz física, isso. Né? A atividade física, ela produz serotonina, dopamina. Então, com isso, você tem aquela sensação de prazer. Por isso que às vezes você chega mal-humorado na academia e sai bem-humorado. Eu costumo fazer isso, porque fui atleta minha vida inteira. Então, eu sempre fiz exercício sem muito sacrifício, porque tem pessoas que se queixam. Sim. Ah, meu Deus. Você falou de alguém que você falou para fazer. Sua mãe? Foi minha mãe. Sua mãe, dias sem falar que comigo. se queixou durante um tempo, depois agradece a vida inteira, né? Então, eu nunca tive isso e é como se eu fosse, entre aspas, não sei se eu posso dizer isso, um dependente do exercício físico para ter uma sensação de bem-estar. E é real isso, né? É real, muito real. E geralmente as pessoas que não praticam atividade física, elas têm mais vontade de comer o que eu chamo de junk food, né? Que é aquelas comidas não saudáveis que você acabou de falar. E outra coisa também que eu acho muito importante, nossa energia, nossa força vital está na musculatura. Então, se você pratica uma atividade física, que você tenha a atividade da massa muscular, porque tem atividades físicas que não vão estimular a massa muscular, você vai ter uma possibilidade de ser mais longevo. Isso já tem vários estudos falando, várias pesquisas. Porque nossa longevidade, nossa poupança da vida está nas pernas. No momento que eu vejo muitos pacientes que já chegam para mim, que eles perderam a independência, a autonomia, isso deprime muito o paciente. Porque ele não consegue levantar sozinho, ele não consegue sentar sozinho, ele não consegue dirigir. E você vê que isso é muito importante, porque o emocional começa a declinar também. Então, exercitar a massa muscular e ir de encontro à sarcopenia, que é a perda de massa muscular que ocorre após os 35, gente, é muito importante. Então, não pode deixar para começar quando fica mais velha. Mas o bacana que eu tenho para dizer é que, mesmo se você começar, eu tenho pacientes tem uma que é minha, que ela começou a fazer musculação aos 80 anos. Hoje ela está com 94. Ela ganhou massa muscular. Ela não tinha o hábito de fazer. Não, de tanta insistência. Começou numa idade que muita gente vai achar que é tarde, mas não é, nunca é tarde. Hoje ela levanta sozinha, ela senta sozinha, ela me mostra os exercícios que ela faz. A densitometria óssea, que as pessoas acham, a densitometria óssea, osso não melhora. Melhora sim. O problema é que o tempo de vida óssea é de 1 ano e meio. Então você precisa de um tratamento de 1 ano e 8 meses para começar a ter um resultado na sua melhora
da massa óssea. E como diz Juju, né, não tem milagre. Ela disse que ninguém nunca disse que ia ser Jesus, não, que era ela fazendo atividade física, tendo Jesus por dentro. Que maravilha. Ela brinca muito. E ela é uma pessoa assim, você começa a conversar com ela, você vê que a parte toda neurológica, mental, de atitude dela, tudo melhorou depois que ela começou a fazer atividade física. Você falou de uma cultura, não lembro exatamente qual, onde as pessoas plantam, fazem as atividades, né? Japão. E aí eu costumo brincar às vezes, dizer assim, que quando o Criador, né, nos criou, a gente ia caçar, a gente ia pescar, não tinha chuveiro elétrico, não tinha escada rolante, não tinha controle remoto, né? E isso fazia com que nós, seres humanos, nós tínhamos uma atividade física naturalmente, né, no cotidiano e tudo, né? E hoje em dia tudo facilita muito, né? Tudo coloca, assim, tudo não, mas quase tudo coloca o ser humano numa posição cômoda, de um conforto que isso vai gerar futuramente um prejuízo, né? Eu já tive muitos desafios na vida com os pacientes, né? Em relação a momentos assim que eu disse, não tem como melhorar, não tem como ficar curado, e as pessoas se curaram. E eu vejo como o esforço e a dedicação de cada pessoa faz toda a diferença no tratamento. Porque, na verdade, se você acredita que vai dar certo, mas o foco, a resiliência, o eu quero faz toda a diferença. E eu já tive casos assim de câncer de pulmão, de ter 8 nódulos, e eu vejo a fé mudando realmente as pessoas, independente de religião, independente do tipo de religião que tem escolhido, se é espírita, se é evangélica, não importa, mas a fé faz toda a diferença, e a dedicação do eu vou conseguir, eu vou mudar. E cada vez mais eu percebo que é do ser humano. Ou você tem, ou você vai ter que lutar para ter aquilo. Agora, recentemente, eu tirei 7 dias que eu fui ver minha filha, que está morando fora, e a gente se encontrou em Portugal, e eu fui lá, a gente foi para Peniche, eu fui surfar em Peniche, e aí ela entrou comigo para surfar, e ela fez assim, mãe, eu fui quase atropelada. E realmente ela foi quase atropelada. E depois a gente, com o rapaz, com o coach que entrou com a gente, ele fez assim, ela é das Paralimpíadas, ela é cega, mas ela é campeã no 3º ano das Paralimpíadas. Eu digo, meu Deus, eu ainda me considero humana. Quer dizer, você vê, assim, a menina surfava muito. E ela é cega. E eu vejo as pessoas, gente, tem 2 olhos, 2 pernas, 2 braços. Não tenho tempo para ir para academia, doutora, eu não aguento que eu fico cansada. Eu brinco com minhas pacientes muito, mas eu boto todo mundo para fazer atividade física. Se não gosta de atividade nenhuma, eu arranjo uma que goste. Porque, assim, não é possível, meu Deus, como tanto esporte, como dar uma caminhada ao ar livre. Tudo bem que a academia é chata, mas tem que fazer. Vê como remédio lá, que é melhor do que ficar em cima de uma cadeira, né? Então, assim, gente, aprendam a gostar do que gosta de vocês. E a maioria, ou talvez todos desses que não gostam, que reclamam, quando começam a fazer e continuam a fazer, tudo isso muda, né? Eu tenho cada depoimento que você não tem noção, assim, de como muda. Muda a vida, muda a pele, parece que rejuvenesceu, assim, 10 anos, muda a postura diante das coisas, a vitimização de, meu Deus, ó dia, ó céu, ó vida, sai daquele lugar estagnado, sai daquele lugar de reclamação. Sim. E passa a ser agente, ativo, né? Agindo de mesmo, sua né? vida. Botaram algumas coisas ali. Vamos lá. Sandra, você indica a terapia neural para questões emocionais? Gente, questão emocional, eu acho que ser uma coisa extremamente ampla. Não é uma parte, é o todo, porque o emocional é de tudo vem a sua vida. Então, não é só a terapia neural, é o questionamento, é a análise, seja junguiana, seja lacaniana, que você escolher. É você começar a ver que muitas vezes as pessoas, né, como diz Freud, tudo é culpa do pai e da mãe. Não, gente, eles fizeram o melhor por você, eles deram aquilo que ele pôde. Então, você ter esse perdão, essa resiliência, esse reconhecimento de você estar vindo aqui, a gratidão, e de você equilibrar aquilo que está baixo.
Tá com dopamina baixa, pensa no GABA, que é natural. Tá com serotonina baixa, pensa no 5-HTP. É o todo, não é uma coisa só. O ser humano ele é muito complexo e cada vez a gente descobre mais coisa do ser humano. Mas uma coisa eu lhe digo do fundo do meu coração. A cura vem de dentro. E cada pessoa vai encontrar os caminhos que sejam melhores para ela. Eu mesma me encontrei na meditação e na yoga, que eu pratico há mais de 20 anos. Então, eu acho que é sempre você estar ali se autoanalisando o tempo todo, mas com um acompanhamento de todas as formas, médico, com psicólogo, nutricional, para ver realmente o que está acontecendo. É um conjunto, É um né? conjunto. Ali tem Você Está Linda, arrase aí no pod.com. Que linda, Cris Sueli. Você é malhada. Sou. Malhada sim, não é, né? Você é musculosa. Então você faz atividade há muito tempo. Há muito tempo. Eu me lembro que tipo de atividade? Aí eu faço atividade desde sempre. Eu morava no Politeama, aí meu irmão ia correndo até o Nina Rodrigues e voltava. Eu ia colada com ele, né? O meu irmão mais velho. Então, a vida inteira eu gostei de atividade. E eu também competia, né, em natação. E eu sempre tive paixão, sempre pelo mar. Sempre fui muito apaixonada pelo mar. E eu comecei a fazer também competição em águas abertas. Quando eu ia fazer prova mais grande de Salvador, já tinha feito 4 provas, mas aí veio o Covid e eu parei. Mas hoje eu pratico, eu surfo, que eu comecei a aprender. Você já participou 4 vezes da travessia? Não, isso? eu já fiz todas as 4 etapas, né? Já fiz em Lima, Ribeira, para participar. Mas pretendo ainda, quem sabe, ano que vem. E continuo andando no mar. Eu surfo também, eu faço yoga, que eu amo. E faço uma vez pilates, né? Que a gente estava falando das nossas dores, né? É a coluna, é o joelho. Meus joelhos, assim, eu fui atleta, Sim. Eu corria muito todo dia. Eu queria ser jogador de futebol, fui para São Paulo com 16 anos, a minha mãe chorando na rodoviária e tudo. Meu Deus. Passei 40 dias e voltei. Deixei de ser jogador para ser ator. Sim. Assim, o que eu acho bacana nisso é que a carreira de um jogador de futebol é muito curta. Eu já teria, né? Já estaria aposentado há muito tempo. Mas sempre fiz muita atividade assim, física com um cuidado. Daí eu vou entrar numa outra questão dessa coisa da atividade física com você. Eu sempre tive um cuidado, primeiro pela minha profissão. Se eu malhar muito, eu vou limitar os Sim. meus personagens. Se eu precisar fazer o nordestino, né? Que nordestino é esse bombado? Forte. Sendo que no palco, com a altura do palco e a iluminação, a gente fica muito maior do que o que a gente Sim. realmente é. Ou seja, se eu ficar aqui, né, olhando assim, eu estiver muito forte, lá eu vou estar o dobro e tal. Então, eu sempre tive um cuidado com isso. Aí eu quero saber de você também, uma coisa que eu observo muito hoje nas academias. Tem pessoas que malham de um jeito que eu penso, ficam tão grandes, que até que ponto aquilo é saúde. E outra coisa é o seguinte, o que aquilo pode gerar para um futuro, quando essa pessoa tiver 70, 80 anos de idade. Porque é carga sobre o corpo. Não né? é só isso, né? E assim, o problema é estrutural. As pessoas me veem assim e acham que eu nasci assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Não, gente, eu fazia capoeira, eu jogava com o pessoal do Pelourinho. Então eu fiz capoeira há muitos anos. Depois eu comecei na dança, eu chegava a dançar ganhando cachê, né? Também trabalhando, já fazendo medicina. Eu não esqueço um dia que minha mãe disse assim, minha filha, você tem que decidir, você vai ser dançarina ou você vai ser médica? Eu falei, com dançarina eu tô ganhando mais, hein? Porque eu já dançava na jazz, na Royal Dance. Então, depois disso, com medicina ainda, eu entrei na triatlon e ainda depois de formada, continuei no triatlon, fiz meia maratona. Então, eu sempre gostei de esportes. Esporte sempre me regeu. Na verdade, o esporte, ele é posso falar assim, a minha droga, né? A minha serotonina natural endógena que eu produzo. Eu sempre gostei, então eu nunca vim daquela coisa de busquei esse corpo. Eu tive 2 gestações, nunca fiz uma plástica na minha barriga, né? Minhas gestações sempre foram muito controladas com a minha alimentação, que eu mesmo montava, nadei até o último dia de parir. Então é uma coisa de disciplina. Eu acho que o que muda a vida das pessoas é a disciplina. E eu sou extremamente disciplinada para tudo. Então, assim, na véspera, eu já sei a atividade que eu vou fazer no dia seguinte, eu já estou com tudo separado. Eu vou para o mar, 6 da manhã eu já estou dentro do mar, para também poder agregar na minha rotina, né? Eu poder também ter meu atendimento tranquila, que eu estou na clínica todos os dias. Então, eu nunca me preocupei com o meu corpo, mas de eu estar bem. Mas sou muito grata, porque eu passei um momento muito difícil na minha vida. E o médico disse que eu só fiquei viva porque eu era atleta e tinha uma boa alimentação, senão eu teria morrido. E depois disso, eu me prometi que eu ia me dedicar mais a ensinar as pessoas a viverem bem. E as mulheres,
a se cuidarem, que esse é meu projeto de vida. Porque eu acho que a mulher, ela cuida de todo mundo e ela esquece dela. A maior parte das que pisam no meu consultório. E eu me vejo nessas mulheres no passado. Continue. Não é isso. Então pegando esse raciocínio, tem uma coisa que é interessante, porque muitas vezes há uma preocupação imediata com a estética. Sim. Aí você traz uma coisa, esse corpo aqui não foi feito em 1 ano, 2 anos, é uma vida. Ou seja, você, ao cuidar de você, Sim. há também uma construção estética, natural, né? E aí, às vezes, a pessoa busca a qualquer custo, que às vezes é até a custo da própria saúde. Uma aparência estética, né? Como é que você vê isso? Tem mais alguma coisa ali? Dica de uma dieta para quem está lá vem ela com dieta de na novo. academia. Vamos lá. Pode criar uma conexão com isso aí, né? Também. Porque assim, eu comentei o programa falando sobre isso, que não existe dieta, existe reeducação alimentar de cada pessoa. Então imagine que você é um mundo de células, né? Você imaginar que você tem quilômetros de vasos no seu corpo é uma coisa meio difícil da gente pensar, mas é uma coisa real. Imaginar que você respira mais de 4.000 vezes em um dia é uma coisa real. Então, o nosso corpo, ele é uma soma, ele é um todo. Você tem que rastrear como é que está a massa gorda, como é que está a massa muscular, qual é o seu ideal, como é que estão os seus hormônios. Sim, mas suas vitaminas estão baixas, estão altas. Será que você tem intolerância à lactose? Será que você tem intolerância a glúten? É uma construção. E dieta é uma coisa restritiva. Eu gosto do termo reeducação alimentar, aprender a comer. Porque enquanto você fica na dieta, você vai ficar no extremo e vai pular muito fortemente, vai pular muito facilmente para o outro lado. Inclusive, no Insta eu dei até algumas dicas de pré-treino e pós-treino, mas uma coisa muito sucinta, porque é um assunto muito extenso. E eu acho que o que vem fácil, vai fácil. Então, essas pessoas que tentam fórmulas milagrosas de dormir na mito Cinderela, vou dormir magrinha, né? Eu tô me achando feia e vou acordar linda, maravilhosa e magra. Esqueçam, gente, vocês vão detonar a saúde de vocês. Inclusive as bombas, né? Os anabolizantes, o efeito é muito rápido. Eu não esqueço uma paciente que eu havia na academia, eu achava ela fisicamente linda, ela não tinha uma celulite. Eu dizia, meu Deus, como é que uma mulher não tem uma celulite? Mulher tem celulite, mulher tem que ter celulite, porque tem estrógeno. E aí, né? O que acontece? Aí ela foi no meu consultório, eu não reconheci ela. 4 anos depois, ela estava destruída. Porque aquele músculo, ele não foi formado, ele não foi construído, ele foi agregado. Então, você tem o externo, mas você não tem a força muscular. E as pessoas cada vez mais usam suplementos de uma forma degringolada, né? Porque isso é bom, eu vou usar. Mas talvez não seja bom para você. Eu já peguei pacientes com suplementos como creatina, com sobrecarga renal, sobrecarga hepática, aumento de ureia. Então, assim, é bom, mas para quem, né? Então, se diferenciar é muito importante. E eu acho que eu gosto muito do estoicismo, eu gosto muito de Hipócrates, que ele dizia, você é o que come. Teu remédio é teu alimento é teu remédio. Gente, vamos lembrar que os remédios, ele vem dos alimentos, né? E você observa uma pessoa, você olha o cabelo, você olha a pele, pode ser a maquiagem que for. Você pode esconder aquilo externamente, mas internamente vai estar a mesma coisa. É igual a plástica. Eu vou fazer uma plástica na barriga. Tá, tirou a plástica na barriga, mas subiu ali na bioimpedância, que é um circuito que fecha todo no seu corpo. Vai estar ali a gordura do mesmo jeito, vai estar nos vasos. Quando a gordura está no fígado, ela já está no fígado, está no corpo, está no vaso, está na carótida. Quando você está obeso, obesidade é uma síndrome, não é mais uma doença. Você tem associado diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, depressão, ansiedade, você tem uma síndrome associada. Não é só você tomar uma canetinha e eu vou ficar bom. Inclusive, eu estou agora com uma paciente que ela usou algumas canetinhas e ela não era diabética e passou a ser diabética. Ela veio para mim já diabética em uso porque ela comprou, né? Porque disseram que era bom e ela usou, resolveu usar sem uma prescrição. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Você falou da creatina. Tem alguma creatina que é boa? Ou toda creatina tem que ter um cuidado? A melhor é a creatina pura, no caso, a monoidratada. Mas, assim, a qualidade do suplemento que você está usando é muito importante.
Então existe uma creatina pura que você pode usar sem ter nenhum... Não existe isso. Não existe. Não. Tem que ter um Inclusive, cuidado. tem alguns estudos lá fora que já estão, assim, falando um pouco da creatina que todo mundo usa, que todo mundo toma, que todo mundo adora, que todo mundo se sente forte. Mas, sinto muito dizer, a creatina dá edema, ela dá inchaço do músculo, ela não dá aumento do músculo. E quando você para de tomar, tudo vai embora. Tudo vai embora. Efeito Cinderela. Né? Você tem hoje o hidroximetilbutirato, que é o HMB, que é super bem pesquisado lá fora. Você tem outras coisas que não dão aquela sobrecarga. E assim, o que está faltando na sua alimentação? O que você pode utilizar também, sem ser tudo suplemento, para também não estar sobrecarregando você teve gastrite, né? esse intestino. Será que você tem essa necessidade? Né? Isso é muito importante. Sandra, você usa suplemento? Eu uso. Tem dias que eu acordo 5 da manhã, que eu boto whey protein com MCT e café natural, café de verdade de grãos, e vou fazer meu treino feliz da vida. Mas meu dia a dia é suco verde. Então, assim, sempre na vida com equilíbrio, gente. A vida é caminho do meio. Não seja radical para nada. Nem vou usar creatina para a vida toda, nem não vou usar creatina. Mas eu preciso usar creatina? A pergunta é diferente. Para que eu vou usar? Qual é meu objetivo? Eu tracei um objetivo para mim. Poxa, na minha bioimpedância eu vi que eu estou com 45% de massa gorda dentro do meu peso. Então eu preciso ir para pelo menos 20% para entrar na normalidade, que meus órgãos não estejam gordos. Porque não está só a gordura externa. Aquilo é apenas reflexo do interno. Então, essa associação é muito importante. Porque as pessoas acham que, se eu emagrecer, eu vou ficar bem. Não, se você perder massa gorda e ganhar massa muscular, você vai estar bem. Aí, você vai estar fazendo sua poupancia da sua Blue Zone, da sua longevidade, da sua independência quando você ficar mais velho. Tá, veio uma pergunta ali, aí saiu. Traga de volta ali o que é a Ozempic. Ai, desculpa. Ozempic é a... Não, é o que tinha que falar com você, mas eu não queria interromper o seu raciocínio, tá bom. entendeu? É a medicação da vez. Ela foi criada no Mayo Hospital, inclusive eu estava no Mayo Hospital em Jacksonville, na época que começou a ser usado o Ozempic para diabetes. E o Ozempic, ele é utilizado, é uma medicação para diabetes e obesidade, sim, síndromes metabólicas, em pessoas que realmente precisam utilizar. Só que as pessoas estão com uma ideia de beleza anoréxica. Então, você tem visto várias pessoas que só tem, eu vou brincar, né? Só tem cabelo e peito, né, gente? Você olha assim, não tem mais nada, né? Você olha de frente, parece que tá de lado. Quando tá de lado, você acha que foi embora. Não é bonito, mulheres, não é bonito, tá? Tem que ter uma carninha, pelo amor de Deus. Não fiquem nessas coisas de... essa magreza, e isso tem despertado muita compulsão alimentar, tem despertado muito bulimarexia, bulimia, quer comer e vomitar, e as pessoas estão ficando doentes, não só com obesidade, mas também emocionalmente. E o Ozempic é uma das medicações que foi liberada agora, né, para uso no emagrecimento, só de pessoas que estão obesas, e a maior parte das pessoas que estão usando não estão obesas e estão usando por conta própria. Isso está uma febre, agora foi lançada uma outra medicação interessante, Jackson, que o custo dessa medicação é em torno de R$1.000. Então, com R$1.000, você faria uma consulta, faria uma reeducação alimentar, faria um retorno, ainda compraria o que você precisa. E as pessoas preferem ir na farmácia, comprar uma medicação e se dar uma furada para emagrecer de uma forma totalmente desordenada e que cada vez ela vai ficar mais gorda. Porque o pessoal, teve uma que ela usou Ozempic, perdeu 8 quilos, agora engordou 25 e está diabética. Nossa. Porque a cabeça não mudou, os hábitos não mudou, o dia a dia não mudou. E agora foi lançado o Mounjaro, que ela é 4 vezes mais cara que o Ozempic, e um dos efeitos colaterais é câncer de pâncreas, câncer de tireoide, e as pessoas vão usar. Com relação aos alimentos naturais, por exemplo, eu fiz uma jornada de saúde lá no Ceará com o Dr. Marco Gaia, que é a filha dele, né, e Mércia, eles fazem alimentação natural há um tempo, e é uma jornada de saúde, você come alimentos vegetais crus durante um tempo, toma alguns medicamentos naturais e tudo para fazer uma limpeza. Aí lá ele passou um vídeo mostrando o desempenho de alguns atletas olímpicos que tinham, digamos, um recorde comendo carne, e eles passaram a comer vegetais e melhoraram o recorde. E aí, enfim, aí tem um monte de coisas falando que, inclusive, que a proteína que o animal, que a pessoa encontra na carne, aquele animal que nos, né,
que a gente abate para comer a carne, ele encontra no vegetal. Como é que você vê isso? São diferentes as proteínas. Eu não como carne vermelha por opção. Quando me dá muita vontade de comer, eu faço a melhor carne vermelha da minha vida, vou para a cozinha e faço, mas não é uma coisa que eu compre na minha casa, porque eu sinto que meu ferro deve estar gritando ali, mas é diferente. Eu te digo isso porque eu já fui vegetariana e quando eu comecei a competir, eu falei, Sandra, não dá para você continuar vegetariana e competir. O problema é o vegetarianismo? Não. O problema é não saber combinar. Por quê? Existe um documentário, inclusive, que eu achei bem interessante você falar isso, que ele é um documentário de atletas que são vegetarianos ou veganos. E tem um desenvolvimento, uma longevidade incrível. Inclusive, nossa base alimentar, ela deve ser a base de vegetais e grãos, como lentilha, que tem uma proteína fantástica, grão de bico também, que é outra coisa maravilhosa, o nosso incrível feijão do nosso dia a dia. Porém, primeiro, muitas vezes o nosso solo já está tão degradado que os vegetais não contêm os nutrientes que deveriam ter. Se você comparar o nosso feijão ao feijão americano, é uma lástima em termos de nutriente, do que ele proporciona, em termos de plantio. A outra coisa é que se você olhar o nosso orgânico aqui, não estimula a criatura, porque a criatura fala, viu? Mas é bom, é pra Eu isso. solto a língua, gente. Eu tenho esse lado, eu sou questionadora mesmo, mas nossos orgânicos são horrorosos. Se onde você compra, eu compro. Não tem outra coisa para comprar. Na cega terra de quem tem um olho, né? Terra de cego, quem tem um olho é rei. Então eu compro. Mas assim, por quê? Porque o solo é desestruturado. Então é um orgânico feio, é um orgânico torto. Porque até o orgânico é desnutrido. E nos Estados Unidos, você vai no restaurante, em Londres, você vai num restaurante vegetariano, você não sente alguma falta da carne. Belíssimas, que são de solo saudável, Inclusive, né? o chefe Michelin, do melhor restaurante de Nova York, que ele tinha 3 estrelas Michelin, ele chegou um dia e falou, não quero, mas ele estudou, né, a vida inteira, e ele chegou na vida dele e disse, eu não quero mais ter um restaurante que tenha nenhum tipo de carne. E o pessoal disse, é louco, meu, você só tem reserva para ano que vem. Ele falou, eu vou criar um cardápio, eu vou pegar minha equipe, eu vou criar um cardápio que as pessoas carnívoras venham aqui e saiam rezando. Ele não só criou esse cardápio, como a marcação do restaurante dele agora está de 2 em 2 anos, e como as pessoas saem ajoelhando e rezando do cardápio dele, bem como ele não perdeu nenhuma estrela Michelin. Ou seja, gente, é possível. Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar para a natureza, a gente tem que ter um olhar para o meio ambiente, a gente tem que ter um olhar para coisas simples. Chega no mercado, pelo amor de Deus, leva uma sacolinha. Se puder evitar plástico, evita plástico, faz reciclagem de vidro. Minha mãe tem 83 anos, sai do Politeama de carro, vai lá em casa, porque no prédio dela não tem reciclagem, levar as garrafinhas dela de vidro. Eu acho tão lindo aquilo dela, porque o meio ambiente, né, ela não vai viver muito ainda nesse mundo, mas ela está pensando nas gerações que vão vir aí. A cinza de um cigarro fica mais de 300 anos dentro do mar. Então, vamos ter um pouco mais de consciência sobre a nossa responsabilidade a nível da saúde ambiental, porque nós somos aquilo que comemos e tudo que a gente come vem da natureza, né? Que maravilha, Sandra, você falar isso, aí você falando e eu pensando aqui o seguinte, eu vi um vídeo recente de Ailton Krenak, que o tempo inteiro ele está nos ensinando, nos mostrando assim como a gente deve ter essa relação mais saudável com a natureza, né? Que ele fala exatamente uma coisa que você trouxe aí, que é uma terra que foi maltratada, que tem alguém que ele fala que plantou, teve uma plantação e tal, e aí colheu um cacho de banana e colocou o cacho de banana na varanda e em menos de 3 dias ele empreteceu todo, ele apodreceu. Certo? E ele falando que aí foram fazer um estudo e que aquilo é fruto de um solo onde colocaram um monte de química, um monte de produto, onde destrataram e ele já não pode mais gerar um fruto saudável. Ou seja, é o que nós estamos fazendo com a nossa saúde, né? Eu já com o planeta, peguei né? alguns pacientes que trabalhavam diretamente na lavoura com agrotóxico, a família com câncer de pulmão e câncer de pele. Por quê? Existe uma roupa específica para você usar o agrotóxico. O saco do agrotóxico tem que lavar 3 vezes para poder devolver. E é um solo totalmente contaminado. Não adianta dizer, estou lavando, estou tirando a casca. Gente, o agrotóxico vai para o solo inteiro. Fora que a roupa é pesada, as pessoas estão com calor, um sol miserável, falta de água para beber.
Não vai usar. Né? Eu já trabalhei no interior, fui médica do interior, trabalhei em Dário Meira, trabalhei em Amélia Rodrigues, Santo Antônio de Jesus. As pessoas não usam por falta de conhecimento, por falta de saber que aquilo protege ela, e não usa porque ninguém aguentaria, né? Num sol de 38 graus, 36 graus, tá com a roupa parecendo um astronauta. E, infelizmente, hoje no Brasil a gente tem agrotóxicos que não são liberados na União Europeia e que foram utilizados na Guerra do Vietnã, na Segunda Guerra Mundial, jogando do aviãozinho para matar as pessoas. E isso a gente usa na nossa cultura. E a gente precisa ter consciência, né, de que isso não pode ser usado aqui, não pode ser aprovado por uma política, quando a política, né, acaba permitindo. E nós é que temos o poder de botar um voto numa urna para poder votar em alguém Exatamente. Que combata isso, né? Isso é importante. Eu gosto muito, quando eu viajo, né, para a Europa, Espanha, eu gosto muito da consciência que eles têm. Você vai no mercado, você não tem sacola, problema é seu, meu filho, leve no lombo, carregue aquilo que você pode aguentar. Porque não tem mesmo. Né? Ou então você vai vender e pagar uma sacola a preço de ouro. E eu acho isso fantástico. Agora mesmo em Peniche, estava tendo reunião da conscientização. Você não vê lixo, você vê os hotéis pedindo para evitar estar lavando a toalha. Não é por economia, não. É porque eles realmente têm consciência ambiental. Não é porque eles não querem gastar a toalha com você. E eu acho isso muito bacana. A reciclagem. Esse hotel que eu fiquei, até postei no Instagram, ele dizia assim, ó, esse copo é para você não ficar toda hora pegando copo plástico. Então eles botavam um bebedouro todo no hotel, e você tinha seu copinho para você não jogar fora, que era um copinho reciclado, para você beber sua água e não ficar toda hora pegando copo plástico. Então não tinha copo plástico, você tinha seu copo para poder você beber sua água. E são pequenos gestos, né? Tem um grupo também chamado Fundo da Folia, que eles catam lixo no mar. Eu já participei algumas vezes. É incrível o que a gente coleta do mar. A quantidade de coisas que tem, né? Pneu, você não tem noção. Dominó, é coisa assim, roupa, tudo no mar. E aí você vai ver, aí você culpa as pessoas estão jogando lixo no mar. Mas tem locais que não tem coleta de lixo. Né? Não é que não tenha coleta de lixo reciclado, é que não tem coleta de lixo. E vai fazer o quê? Então, assim, essa conscientização de pequenas coisas, eu acho muito importante. Dentro de casa, separar. E assim, é interessante, porque, por exemplo, eu já vi às vezes na praia, onde, né, a maré está baixa, uma praia muito longa até chegar na água, e as pessoas colocam os sombreiros com cadeiras mais próximo e fica uma distância muito grande numa areia quente, onde tem uma lixeira. Por exemplo, no Porto da Barra, não, que é mais próximo, mas tem lugares que tem aquele paredão, né, de alvenaria, e que a lixeira está ali e às vezes a pessoa, tudo bem, a pessoa pode fazer um esforço para ir lá, mas eu fico pensando, será que não tem uma forma dessa lixeira estar mais próxima, já que a pessoa não vai jogar isso lá? É importante mas também. o Fundo da Folia, ele trabalha muito ali no Porto da Barra e a gente cata muita coisa ali, você não tem Mesmo noção. ali com a lixeira cata próxima. muita Ou seja, coisa. É falta de educação mesmo, né? Tampinha de cerveja, palitinho enfiado. Inclusive, eu já tive uma paciente que ela furou o pé caminhando com um palitinho de madeira enfiado dentro da areia. Constantemente eu vejo isso e já, né, às vezes eu tenho que se livrar mesmo. E assim, graças a Deus, tenho um hábito assim, se eu estou na rua e vou chupar uma bala, não tem uma lixeira, eu dobro, boto no meu bolso. Mas é tão comum alguém abrir a janela do seu carro maravilhoso e... Sim, jogar. Né? Vou trazer mais uma vez, que é importante você estar falando, uma coisa que eu já falei algumas vezes, de Carlinhos Brau. E eu confirmei com ele, eu tive com ele. Que ele estava no carro dele e tinha um outro carro na frente dele, um carro de luxo, tudo. Aí o cidadão abriu a porta, jogou uma lata por fora. Ele parou o carro dele, pegou a latinha, acompanhou a pessoa, parou na sinaleira, ele chegou assim e falou, amigo, ó, você deixou cair. Ele disse assim, né? Você deixou cair aqui. Aí o cara falou assim, você está pensando que você é o quê? Você é o dono do mundo? Ele falou, não, eu sou o zelador. Então achei assim fantástico, uma preciosidade, né? É. Claro que a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes vai com toda a delicadeza, como o Carlinhos Brau foi, e aí a pessoa não está legal, né? Pode... Mas assim, pensar nesse sentido, né? Mas eu quero fazer uma outra pergunta, que é o seguinte, você é nutróloga, como é? Endocrinologista. Tireoide, diabetes. Para que mais te procuram? Na verdade, eu não vejo o paciente assim. Ele é um monte de glândula. Ele é um monte de alimento. Não, eu penso na pessoa como um todo. A gente está todo conectado. É aquela coisa, é como se você pegasse aquele jogo de dominó que você bota todo bonitinho, você empurra o primeiro e vai até o último. Então, só para você ter ideia, um distúrbio seu de
bruxismo de forçar pode te doer a coluna, porque você começa a compensar com o pescoço. Da coluna, não consertou, vai para o joelho. Então, assim, nós somos um todo, é um corpo. E o emocional, eu fiz 3 anos de psicologia também. O emocional, só para me ajudar na prática de clínica médica, sem nenhum tipo de âmbito de trabalhar com psicologia, apesar de que eu amo Jung. Mas toda doença, ele começa pelo âmbito energético, né, do desequilíbrio emocional, e cada órgão tem a sua representatividade. Então, a pessoa hipertensa, uma pessoa que se cobra muito, que está sempre ali naquela sensação de adrenalina, de algo que vai acontecer. Tudo bem, tem a parte que não faz atividade física, que não se alimenta, mas por que foi hipertensão, não foi coração? Pessoa coração é aquela pessoa que é mais inflexível, tem muita dificuldade de mostrar as emoções. Função renal é aquela pessoa que tem dificuldade de se proteger, de lidar com a coisa da proteção do materno, né, que é a placenta. Então, as doenças, elas têm uma simbologia emocional. E isso é muito importante no tratamento, porque as pessoas elas vão tendo aquele órgão de embate primeiro, né, que é o primeiro gatilho, e aquilo vai reverberando nos outros órgãos. Então, a tireoide descompensa o corpo completamente. Então, não dá para você pensar no ser humano como um monte de órgãos somados. Você tem que pensar no todo. Você tem que ouvir o emocional dele, você tem que ouvir a história dele, você tem que ver a parte de família dele, você tem que entender qual foi o momento que ele passou. Vou dar um exemplo. Eu pego muita paciente com tireoide, alteração de tireoide, que geralmente são pessoas super criativas, super conectadas com o universo, mas por um momento da vida ela teve uma carga de estresse tão grande que ela só se dedicava a casa, trabalho, marido, mercado, filho, nananana, e ela se perdeu da agenda. Você pegava a agenda dela de 24 horas, ela não estava inclusa. Então, ela começou a não trabalhar o lado lúdico dela e o corpo dela fez assim, olhe para a sua tireoide, olhe para a sua borboleta, olhe o que está entre sua razão e sua emoção, aonde você está se incluindo, onde é que você está se libertando, o seu lado criança, né? O seu lado que você tem tempo para você. Que é importante para a saúde. Exatamente. Aí você traz uma questão como é que fica a saúde da mulher e a saúde do homem. Acho que nós falamos alguma coisa aqui antes da gente começar o pod, com relação a isso, as atividades da mulher que cuida muito mais dos outros do que de si mesma, né? Porque é de filho, é de marido, que é uma coisa da nossa cultura, não é? Infelizmente, assim, eu acho que o homem ele está dividindo muito mais com a mulher as atividades, mas eu acho que a mulher ainda se cobra muito, né? E assim, quando ela vê que o homem não faz, ela já quer fazer. Deixa lá, minha senhora, dá uma de mongatonga, faz corpo mole, faz de conta que você não viu, fecha a porta, né? Dá uma, porque são ritmos diferentes. Isso é Amityville, eu tenho muita admiração por ele. Ele é um médico, tem vários livros publicados. Um dele é Quem Ama Educa, né? Que aí os meninos têm que ser educados desde pequeno. E geralmente são por mulheres. Ah, meu filho, o mamãozinho tá aqui cortado. Aí o homem em casa, amor, cadê meu mamão cortado? Não, meu filho, sua esposa não é sua mãe. Pelo amor de Deus, separe as coisas. Ela não é Deméter, a deusa Deméter, ela é Afrodite em sua vida. Então, fazer essas separações é muito importante. E a outra coisa, ele tem um outro livro chamado Homem, Cobra, Mulher, Povo. Ou seja, o homem... O cérebro dele é formado... Gente, não estou defendendo, não, pelo amor de Deus. O cérebro dele é formado de fazer uma coisa de cada vez. Se isso é 2, os neurônios dão tilt. E a mulher não, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. São formas diferentes de pensar. São genéticas diferentes, mesmo que sejam em países distintos, mas a gente tem. E nossa cultura agrega muito mais essa sobrecarga. Então, a mulher, ela saiu de casa, ela tem que trabalhar, ela tem que estar com unha feita. Eu fiz a minha 8 horas da noite no domingo. Ela tem que estar com cabelo bonito, ela tem que estar magra. Não, é muita função. Então, assim, primeiro, veja o que realmente é importante para você, o que vale a pena você se estressar e coisas que não valem a pena você se estressar. Essa separação do joio e do trigo é muito importante. Tipo, para mim, eu não posso ficar sem mar. Você não pode ficar sem bolsa, sem vestido, sem maquiagem. Adoro, por sinal, ficar sem maquiagem. Sem salto alto, zen. Mas eu não posso ficar sem mar. Então, para mim, condição sine qua non de vida é morar num lugar que esteja perto do mar. Já morei em São Paulo, tive a oportunidade de ficar lá. Já morei nos Estados Unidos, tive a oportunidade de ficar lá. Você quis ficar lá? Não. Eu gosto da minha Bahia, eu gosto do meu Salvador, eu gosto do meu Portinho da Barra. Não tem praia mais bonita que o Portinho da Barra. Na minha vida eu não conheci, de já ter rodado aí vários locais, né? Tahiti, Maldivas. Não conheço nenhuma praia melhor que o Portinho da Barra. Então, eu acho que a mulher só ganhou função. E ela não está sabendo encontrar um ponto de equilíbrio. Essa palavra que estava aqui. Que você está ponto trazendo aí é o equilíbrio, né?
que ela consiga, né, ser mulher, né, ter a feminilidade dela, dar a receptividade, ter o tempo dela, né, e não precisar ser mãe do mundo, porque quer ser mãe do mundo e outra, gente. Se vocês fazem tudo pelo outro, você não está ajudando ele, você está aleijando. Você está aleijando, porque o bom pescador não é o que entrega o peixe, é o que dá a pescar. Você tem que ensinar a pescar. Né? Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de minhas filhas, porque ensinei logo todo mundo pequenininho a se virar. Você dá a possibilidade da pessoa ser livre e você também se liberta Sim. daquela carga que, Sim. senão, se é só você, né? Então, são duas pessoas que ficam livres aí, a que ensina e a que recebe o ensinamento. Com certeza, e você né? fica feliz, né? Porque quem é que dizia, meu Deus, eu adoro o dele, ele escreveu O Profeta, de livro maravilhoso, por sinal. É Calil, não. Khalil Gibran. Khalil Gibran. Khalil Gibran, ele fala, seus filhos, eles vêm de você, mas eles não são de você. Então você tem que libertar ele para o mundo, Lança ver ele voar. pro mundo, né? E Samit Chiba fala isso brilhantemente, quem ama educa. O filho que tem tudo, que você dá tudo, ele não vai buscar nada. Se ele tem tudo na mão, para que ele vai fazer um esforço maior? E é aí que eu entro no que eu comecei, o que a gente falou. Essa dureza do mundo, você vai criando a resiliência. Você não desiste na primeira vez. Você vê a autora que fez Harry Potter. O trabalho dela foi rejeitado 50 vezes. Gente, se fosse hoje, eu acho que na primeira pessoa já tinha desistido. Né? Porque você não criou aquela resiliência. Você não criou aquela coisa, não, eu aguento, eu sei que aquela autoconfiança, aquela segurança, eu sei, eu consigo, meu trabalho é bom, eu vou conseguir. Você falou da importância do mar e eu estou aqui pensando, daqui a pouco a Yolanda vai dizer, ela até mandou duas coisas aqui. Vai dizer assim, também concordo, porque toda vez que eu falo, Yolanda, vamos morar na cidade interior, tem mar, eu vou, se não tem, eu não vou. Eu né? sou dessas. Pois é. É verdade que a reposição hormonal é necessária para voltar a ter libido? Gente, eu acho que a reposição hormonal é vida. Mas eu só trabalho com hormônio bioidêntico desde 2005, quando eu fui para o Cenegenics trabalhar na Academia de Anti-Aging Medicine. Então, eu só trabalho com hormônio bioidêntico, que ele é biologicamente idêntico ao do ser humano. Não é hormônio de égua, não é um hormônio que você vai ter efeitos colaterais absurdos, com a possibilidade de ter doenças absurdas. Então, eu acho que reposição hormonal é necessário. Agora, a pergunta é, você pode usar... Cada caso é um caso, Cada caso é um caso. Então, você tem que ver a história familiar, você tem que ver a genética daquela pessoa. E já existem testes para ver se você tem tendência a ter algum tipo de câncer de mama. Então, tudo se testa, tudo tem formas. E se não puder, tem formas fitoterápicas também. Tem para todas as escolhas, mas hoje eu percebo nitidamente a mulher que ela utiliza hormônio na menopausa e a mulher que não utiliza nenhum hormônio. Na pele, no cabelo, na unha. E hoje já tem alguns estudos que a ausência, porque a gente pensa só em menopausa, hormônio, e a mulher está desesperada lá nos fogachos dela, que vê um negócio quente, depois fica um negócio gelado, e ela está já com a paciência virada. Cada dia ela está de um jeito, o marido não aguenta mais, já quer deportar a mulher para o término da menopausa, que é diferente do climatério. O climatério ele começa antes da menopausa, pode ficar até 2 anos. A menopausa é realmente quando você já tem 2 anos que o ciclo não vem, tá? Então, essa é a diferença. E a libido é muito dada pela testosterona, que é difícil a mulher não poder usar a testosterona, que a mulher só tem um bocadinho de testosterona. Só que esse bocadinho faz uma falta deste tamanho para a mulher. E a testosterona não dá câncer de mama. Na verdade, nenhum hormônio dá. Né? O que se fala relacionado a câncer era um hormônio utilizado há vários anos atrás, que vinha de éguas prenhas, que tinha insuficiência renal e insuficiência hepática, e que era um hormônio comercializado pela farmácia, e eu fico brincando que mulher não é égua para estar usando um hormônio de égua, que boa coisa não vai dar. Mas existem vários trabalhos, inclusive da Susan Somers, que tem um livro publicado em inglês, que é The Naked Truth About the Biological Identical Hormones, a verdade nua e crua em relação aos hormônios bioidênticos. Ela teve câncer de mama, utilizou os hormônios e dá o depoimento dela como jornalista nesse livro. Então, tem que ver para quem vai passar. Tem mais ali de Yolanda. Yolanda porque aproveitou, né? A mulher... Oi, Yolanda, fez bem. Tem mais dificuldade do que o homem para emagrecer, porque a mulher tem menos testo, irmã. Tem um bocado de hormônio para baratinar ela toda. E a testosterona, você vê que raramente o homem tem celulite, o homem fica mais idoso, às vezes fica até mais bonito, né? Porque o corpo dele se mantém, porque a testosterona dele baixa um pouco. O homem também tem andropausa, né? Para
equilibrar, mas é menos, os sintomas são menos evidentes. E a mulher, ela é um pool de hormônio. Então, todos esses hormônios bagunçam todos. E uma coisa que eu me passei de falar é assim: o estrogênio não é só para a menopausa. O estrogênio já tem alguns estudos que evita na mulher infarto e Alzheimer. Por quê? Porque nosso cérebro tem receptores estrogênicos, nosso coração tem receptores estrogênicos, nossa pele tem receptores estrogênicos, a vulva tem receptores estrogênicos. Mas a mulher percebe logo na vulva: doutora, eu estou toda ressecada, né? A pele fica mais ressecada, o brilho do cabelo, o brilho do olho. Por quê? Vários órgãos nossos têm receptores estrogênicos, inclusive o cérebro. Então, a gente precisa desse estrogênio numa forma bioidêntica, claro, para poder manter o corpo e a mente funcionando. Você trouxe mais uma vez uma coisa que eu já estava aqui já pensando em perguntar, que é assim, de que maneira a gente pode identificar através do brilho do cabelo, do brilho da pele ou da falta disso, Sim. do brilho dos olhos, que você está aqui, você fala, seu olho brilha, sua pele, seu cabelo, sabe? Que está tudo ligado à sua saúde física, né? No que se diz respeito até à atividade física e alimentação também. Unhas, de que maneira pode ter algum sintoma, alguma coisa que a pessoa pode identificar como uma falta de alguma coisa nutricional? A unha partindo, pode ser deficiência de biotina, quando a unha fica toda listinha, pode ser deficiência de zinco. Você tem milhões de sinais. Cabelo caindo, pode ser déficit de ferro. Eu pego muito na clínica: doutora, meu cabelo tá caindo horrores. Aí ela começa a comprar um bocado de suplemento para cabelo. Tudo que ela acha, porque mulher é assim, né? Tudo que ela acha na farmácia, ela começa a comprar para cabelo. E às vezes é só um ferrozinho que tá ali baixo, a vitamina C tá baixa, você dá o ferro, dá a vitamina C, ela fica ótima. Então, cada corpo é um corpo, mas assim, as pessoas se ligam muito nos sintomas, elas tentar resolver o final, mas elas não estão resolvendo a causa. Enquanto você não resolve a causa, você não resolve o problema. Porque o sintoma, ele é um sinal de que algo está errado. Então, não interprete a doença como uma coisa ruim para você, interprete ela como um caminho, um sinal que está lhe mostrando que o caminho que você está seguindo não está bom para o seu corpo, sua mente, para você, como alma, como espírito, como ser humano, né? As pessoas perguntam: doutora, você gosta de fazer meditação? Eu amo. Mas eu comecei a fazer porque eu gostava, né? Eu comecei a fazer porque eu preciso, porque minha mente é totalmente hiperativa, né? Eu fico brincando que se eu nascesse uns 10 anos antes, com certeza eu seria paciente de Ritalina, né? Déficit de atenção, alguma coisa. Por quê? Porque eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo e sempre fui assim, né? Na minha vida, eu acordo 5 da manhã para dar tempo de fazer tudo que eu preciso e quero durante o meu dia. E começa por mim. E isso é fundamental para a mente, para a parte cognitiva e principalmente para a mulher, porque ela bota todo mundo na frente dela. É verdade, é uma coisa cultural também, né? Claro Sim. que é uma coisa natural, né? Da maternidade, a gente vê isso na própria natureza, né? Tem um animal que vai caçar, tem um que fica aqui cuidando, Sim. Geralmente né? No caso do reino dos leopardos, parece que é a leoa que vai caçar, né? O leão Sim. toma conta. Eu acho que é um caso de exceção, de raríssimas exceções. Mas, de um modo geral, é o feminino. Mas o que implica mais ainda nisso é a cultura. A nossa cultura que tem que mudar, mas como você mesma falou, já vem mudando, né? Essas tarefas já estão sendo mais divididas. Bom, essa conversa aqui, assim, por mim a gente fica aqui conversando um tempo, mas você tem um compromisso. Tenho, não um é? compromisso comigo mesma. Tem um compromisso com você mesma. Sandra, assim, agradecer muito. Apareceu aqui algumas coisas assim dos seus... bacana. Isso aí, gente, é meu canal do YouTube. Vai ser um prazer ter vocês lá inscritos, onde eu coloco os temas que eu mais pego na clínica e como a gente pode se melhorar e estar mais observando o nosso corpo, a nossa mente, a nós mesmas, tendo um tempo para a gente. E sobre cada tema que eu mais atendo lá na clínica, eu estou subindo aí a cada semana um teminha também. Se vocês quiserem ter sugestões, também vai ser um prazer para vocês. E tem um Instagram também, que é o drasandra.gordilho.com.br. drasandra.gordilho. Sandra, então, muito grato, tá? Sim, agradeço. Por essa conversa aqui, super importante. Só falar aqui das pessoas, né? Daqui desse pod, é idealizado por Adriano Moraes, que é um músico e empresário e tudo.
Luciano Suede, essa menina, né, que carinha de menina aí com essa cabeça Yasmin. fantástica, que é a Yasmin, Yolanda, que está sempre aqui também dando suporte, W, que está ali trazendo essas imagens aqui, Pitoco, que também faz de tudo aqui nesse estúdio, e dizer que é uma alegria estar sempre assim, podendo ter uma conversa que seja tão importante, né, para a gente ter uma vida melhor. Muito grato a você, tá? Eu fico muito grata. E o tempo é seu para você fazer as considerações que você quiser, não tenha pressa. Só gostaria de falar que é um prazer cuidar do ser humano. Para mim, eu fico muito grata. E quanto mais eu exerço minha profissão, mais eu me transformo em médico. Eu digo que é uma coisa que nunca termina. E eu sempre aprendo muito com meus pacientes, né? E minhas experiências de vida me levaram a querer cada vez mais isso. Então, eu desenvolvi vários cursos. Eu percebi que não tinha no mercado nenhum curso para a menopausa. Eu vejo uma deficiência muito grande da desinformação ou de uma informação que eu questiono. E eu estou montando cada vez mais cursos, Vitalidade na Menopausa, Mudar para Curar. Eu amo vinhos também, então criei um chamado Um Bom Vinho a Casa Retorna, que foi minha monografia de pós-graduação de Medicina Estética, que eu nem comentei aqui, mas eu fiz Medicina Estética também. E cada vez mais o retorno de vocês é muito importante na minha vida, porque eu acho que a gente está aqui para crescer e se desenvolver e se melhorar, sendo cada um, dentro do seu caminho, a sua melhor versão. Que maravilha. Aí me veio aqui, eu disse um poema de Antônio Cícero, aí me veio um poeminha desse tamanho, que eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente conversou aqui, dos índios Capós. Ele diz assim: hora de parar, parar. Hora de descanso, descanso. Comer de arremesso, dormir de balanço. Eu lembrei de uma outra poesia que é assim, mais ou menos, deixa eu ver se eu me lembro dela. Quero ser uma flor, uma ilha, um amor, um coração ao direito, um aceno sem avesso. Quando precisares de sonho, de criações de pureza, de um pouco de silêncio, ou um mundo que te esclareça. Quando sentires falta, sem saber de quê, e quereis se fechar ao mundo, que transforma-se num tormento, tendo muitos porquês, e quereres fugir de todos, e até mesmo de ti, não leves ou penses nada, só te lembras de mim. Uau, que maravilha! Começamos com poesia e estamos encerrando com poesia. Coisa Essa é boa, minha. muito grato. Essa é sua! Essa é minha. Maravilha, Sandra. Ganhei um muito concurso de lindo. poesia com essa poesia aos 16 anos. Que maravilha. Muito grato, que sou Sandra grata. Gordilho. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, pode. Pode.